Ele tá filmando aqui. Pessoal. Aqui no meio. Pessoal, vez. Pessoal, silêncio. Estamos tentando começar aqui. Desce aí, É melhor. Tá filmando já? Tá, só que o enquadramento. Deixa eu passar aqui para trás, melhor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Desculpem aí o atraso, né? Nós estamos alguns minutos. Antes de mais nada, agradeço a todos que estão presentes. Mais uma edição do Liberty Open. Esse evento já é tradicional do Estado de Sergipe, que já está na sua 6ª edição. Ocorre anualmente desde o ano 2017, quando tivemos a primeira edição no NIT. Depois fizemos edições aqui na própria CDL, na Universidade Federal, na Faculdade de Júlio. E agora estamos aqui de volta na CDL para a 6ª edição. O tema, como vocês sabem, é o futuro da liberdade do Brasil, que é algo que está constantemente em discussão aqui no país, principalmente após as últimas ações, principalmente por parte do Poder Judiciário, por parte do Supremo Tribunal Federal. E a primeira palestra que teremos será justamente sobre isso, sobre STF, o que é e como ele deveria agir, sobre o papel do Supremo Tribunal. E o palestrante de hoje é um cara muito gabaritado, professor de Direito, advogado, doutor em Processo Civil, que é o doutor Ricardo Alexandre. Peço uma salva de palmas para ele. Já tratando do tema principal do evento, que é sobre o futuro da liberdade do Brasil, principalmente nesse período de desmandos judiciais e arbitrariedades por parte da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou chamar o Ricardo aqui no palco. Obrigado. Iniciar a sua fala. Não temos microfone, infelizmente, com alguns problemas técnicos, mas peço a todos que fiquem em silêncio para não atrapalhar o palestrante. Obrigado. Pode começar, Ricardo. Bom, eu agradeço muito ao Lucas pelo convite. É a segunda vez que eu participo do evento, estive aqui ano passado, e é uma alegria não só encontrar o Lucas Sampaio, que é um grande batalhador pela liberdade, dentre tantos aqui no Sergipe, seguramente um dos maiores, a quem eu congratulo pela 6ª edição do evento. Também organizo eventos lá em Curitiba e sei o quão difícil é você manter a constância de movimentos, você conseguir convidados, você conseguir agenda, conseguir espaço, patrocínio, etc. Sobretudo quando se trata de um evento liberal, eis que sabemos que o liberalismo é constantemente atacado e não tem a popularidade de outras correntes ideológicas e, portanto, consegue menos verba para eventos do que eventos de outra natureza. Então, agradeço muitíssimo ao Lucas Sampaio pelo convite, parabenizo pela 6ª edição e espero que haja muitas outras, sempre com um engajamento crescente, maior e maior do povo. O tema que eu vim tratar, que eu vim abordar, ele é bastante premente, como o Lucas falou, Não há dúvida que hoje em dia muito se fala sobre o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, muito se fala sobre as intervenções que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, e isso tem gerado, pode-se falar, uma verdadeira divisão na sociedade. Não passa uma semana sem que eu encontre na mídia algum artigo congratulatório, elogioso e acrítico em benefício ou em favor do Alexandre de Moraes, sendo mencionado que ele seria um grande xerife, um grande guardião da democracia, um sujeito que toma medidas duras, mas que toma medidas necessárias, sem as quais, indubitavelmente, nós estaríamos vivendo nas trevas do totalitarismo. É assim que Alexandre de Moraes é incensado, é retratado pela maioria da imprensa brasileira, ou por boa parte dela, podemos dizer assim. Pela imprensa mainstream, pelos principais veículos de comunicação, não há dúvida que essa é exatamente a linha adotada. Aqui e ali, vê-se, vez ou outra, alguma voz crítica, alguma voz trazendo apontamentos que demonstram que realmente o Supremo
vem ultrapassando as barreiras que são definidas pela Constituição. Eu me lembro que em vários eventos dos quais participei, tive a honra de assistir e de participar, junto com o meu querido amigo Rodrigo Saraiva Marinho, né, um gigante pela defesa da liberdade no Brasil. E o Rodrigo Saraiva sempre diz que a nossa Constituição é muito ruim, com que eu concordo em gênero, número e grau. A Constituição de 1988 foi bem definida pelo Roberto Campos como um inefetivo dicionário de utopias. Ela foi engendrada, criada, desenvolvida um ano antes da queda do Muro de Berlim, quando ainda se acreditava majoritariamente nas falsas promessas trazidas pelo socialismo, quando ainda se acreditava que seria possível implantar uma social-democracia tropical no Brasil, como funcionavam as sociais-democracias na Europa. E isso se mostrou completamente incorreto, errado. Então os nossos constitucionalistas, que não eram nada mais, nada menos que os congressistas de então, em 1988, projetaram uma carta sem nenhum pé na realidade brasileira, uma carta que promete uma série de direitos, sem dizer quem vai pagar, sem dizer de onde vem o recurso para esses direitos. Por que eu faço esse longo discurso lateral sobre a Constituição? Porque mesmo reconhecendo que ela é muito ruim, e não tenho a menor dúvida sobre isso, o fato é que no que diz respeito ao funcionamento dos três poderes, nós temos que nos balizar por aquilo que fala a Constituição. Portanto, quando definimos o que o STF faz, aquilo que ele deve fazer, devemos seguir a Constituição nos seus artigos 102 e seguintes. Tudo que estiver fora da Constituição é indevida intromissão do Supremo Tribunal Federal em outros poderes. Então, por isso, por mais que a Constituição seja ruim, ela estabelece balizas, parâmetros de atuação para o Supremo Tribunal Federal, e esses parâmetros de atuação devem ser respeitados, e não estão sendo. Essa razão que nos faz encarar o momento atual com tanta preocupação. E não somos apenas nós que temos um engajamento cívico muito grande, preocupações políticas muito afloradas, posições ideológicas muito firmes, que nos preocupamos com isso. Isso está na voz do povão. Para dar um exemplo simples, simplíssimo, e nenhum deles poderia ser mais feliz e atual. Vim de Uber para cá, o motorista do Uber, quando me pega no hotel, diz assim: ô doutor, pensei que fosse o Alexandre de Moraes. Ainda bem que não é. Ainda bem que não é. Eu disse: olhe, para sorte do senhor, né? O senhor imagine se fosse, o senhor poderia fazer um comentário aqui e ser enquadrado na lei das fake news. Então percebam, isso está na boca do povo. Não é mais algo que esteja restrito a certos círculos intelectuais, a certas correntes de pensamento. Essa atuação desmedida, desmesurada, inconstitucional, acaba sendo percebida pelo povo em geral. Então não somos apenas nós, liberais, que temos essa preocupação, mas o povo sente essa preocupação de uma forma muito frequente. Piadas como essa que o motorista de Uber fez comigo, brincadeiras como essa, ocorrem comigo constantemente, né? E eu nunca me preocupei com a minha calvície, sou calvo desde os 19 anos, a minha esposa já me conheceu assim, então não pode reclamar de nada, né? Já era assim desde o início do namoro, mas essa semelhança agora vem me incomodando, e estou até pensando em fazer um transplante para ver se fico menos parecido. Gostaria de não ser tão semelhante, mas somos semelhantes apenas no que diz respeito à calvície, certamente não no que diz respeito às ideias. Eu vou trazer aqui então elementos que não são de caráter ideológico, não são de caráter político, ouso dizer que tem pretensão de cientificidade. O que eu vou falar aqui é o que eu falaria em alguma das aulas de direito que, porventura, eu ministrasse sobre o tema. Mas vou fazer isso sem cansá-los com juridiquês, sem incomodá-los com a linguagem técnica. Mas vamos pensar o seguinte: o que um tribunal, como o Supremo Tribunal Federal, deve fazer?
ele deve fazer o que se chama de controle de constitucionalidade. Ele deve controlar a constitucionalidade de leis e atos normativos em geral que sejam editados no Brasil. Pois muito bem, há duas formas por meio das quais esse controle é realizado. Uma é chamado controle difuso. Controle difuso, que é aquele controle que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Cada juiz pode decretar a inconstitucionalidade de uma lei. Também o Supremo pode decretar a inconstitucionalidade de uma lei, no caso concreto, com base naquilo que no Brasil é chamado de recurso extraordinário. Para dar um exemplo, Ricardo e Lucas litigam em determinado processo, litigam sobre a lei X, que é essa lei aqui. Lucas diz que essa lei é inconstitucional e interpõe um recurso extraordinário para o Supremo se pronunciar sobre essa inconstitucionalidade. O ponto é que, sendo decretada a inconstitucionalidade da lei X, no caso entre Ricardo e Lucas, essa inconstitucionalidade valerá apenas para Ricardo e Lucas. Ela não tem o que no direito se chama eficácia erga omnes, eficácia contra todos, vale apenas para nós dois. Mas o Supremo também exerce aquilo que se chama de controle concentrado, ou seja, podem ser propostas demandas diretamente no Supremo, por meio das quais, fora de um caso concreto, se alegue a inconstitucionalidade de uma lei. Então é o que acontece frequentemente com ações declaratórias de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade e ADPFs, arguições de descumprimento de preceitos fundamentais. Ocorre que o Supremo é extremamente liberal nisso, e qualquer violação que vocês puderem imaginar contra o mais tênue, o mais abstrato dos princípios jurídicos, pode ser argumentada como estando presente na Constituição e chegar, ensejar a propositura de uma demanda perante o Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele faz dois controles. Ele faz o controle concreto em cada caso e ele faz o controle abstrato. É uma ação que é proposta no Supremo para que ele possa controlar a constitucionalidade. Só nesse ponto, nós já temos uma questão que é fundamental, que é a seguinte: pois é, mas será que o Supremo tem legitimidade mesmo para fazer isso? A nossa Constituição sustenta que sim, que o Supremo tem legitimidade para o controle de constitucionalidade. Mas há uma discussão no direito a respeito dos limites que esse controle de constitucionalidade pode ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 1803, num caso famosíssimo, Marbury versus Madison, a Suprema Corte dos Estados Unidos, 1803, portanto início do século XIX, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu pela primeira vez o que se denominou Judicial Review, revisão judicial de atos legislativos. À luz daquele caso concreto, entendeu-se que haveria uma violação à Constituição e decretou-se, portanto, a ilegalidade, a inconstitucionalidade, melhor dizendo, de uma determinada lei. Isso dizia respeito à questão política americana do momento, não vou entrar nesse pormenor agora. A partir de 1803, portanto, os Estados Unidos criaram esse Judicial Review. E desde então, ele tem causado alguma perplexidade entre os juristas norte-americanos. Por quê? Porque não está escrito na Constituição americana. Em nenhum lugar da Constituição americana encontra-se uma passagem que diga que a Suprema Corte pode decretar a inconstitucionalidade das leis. Em nenhum lugar está escrito isso. É uma criação, portanto, da própria Suprema Corte. E é uma criação da Suprema Corte realizada por um dos maiores juízes da história da Suprema Corte, maiores no que diz respeito à importância histórica que ele tem, que era o juiz Marshall. Bom, onde se encontra algum fundamento para esse controle de constitucionalidade? Invoca-se sempre um texto clássico de ciência política, de filosofia política, que é o Federalist Paper. Eram trabalhos escritos, cartas, artigos de jornal escritos por Alexander Hamilton, John Jay
e Madison a respeito da necessidade de se endossar a Constituição que havia sido feita na Convenção de Filadélfia em 1787. Num dos papers especiais, num dos artigos do Federalist Papers, esse assunto é aflorado, é discutido o tema da atuação do Poder Judiciário. E lá, curiosamente, embora nas entrelinhas se possa falar em revisão judicial, Judicial Review, controle de constitucionalidade das leis, isso é feito e é sustentado com base numa premissa que absolutamente não se aplica mais para os dias que correm. Dizia-se o seguinte: o judiciário é o mais fraco dos três poderes. O judiciário não tem poder nenhum. O judiciário não tem acesso nem à espada e nem à bolsa. É dizer, ele não controla o orçamento, ele não controla o exército, ele não tem poder nenhum. Lembremos-nos nós de que antes disso, o próprio Montesquieu dizia, no seu texto célebre, em que discute separação de poderes, o próprio Montesquieu dizia que o judiciário não era nada mais, nada menos que la bouche de la loi, a boca da lei, inerte, não podendo fazer nada além de decretar aquilo que o legislador já havia determinado. Isso está no espírito das leis. Então percebam, se levarmos em consideração ainda que o judiciário até os séculos XVIII e XIX era em muitos países uma mera repartição do poder executivo, faz sentido que pudéssemos dizer, junto com os federalistas, mas lá no final do século XVIII, que o judiciário era o poder menos forte dentre os três poderes. E daí os federalistas terem dito que o judiciário seria the least dangerous branch, o menos perigoso de todos os órgãos públicos, de todos os ramos do Estado. Mas essa realidade não é mais assim. Há muito tempo deixou de ser. E aí nós fazemos um recorte dessa realidade, início do século XIX, final do século XVIII, e passamos para a realidade atual. O Poder Judiciário brasileiro tem um orçamento que passa da casa dos bilhões para fazer a efetividade das suas decisões. Quem já visitou o Supremo Tribunal Federal, seja como simples visitante, seja como advogado, percebe que cada ministro tem um staff de chefe de Estado. Tem, portanto, amplo orçamento, tem, portanto, um aparato estatal enorme para fazer com que ele possa obter o cumprimento das suas decisões. Por conta do nosso presidencialismo de coalizão, que faz com que o Brasil sempre fique refém do Centrão e dos interesses do Centrão, nós temos um Congresso extremamente omisso no debate das grandes questões nacionais. Ou ele não debate, o que eventualmente já é a tomada de uma posição, ou quando ele o faz com muita demora. Esse é o contexto perfeito para que tenhamos um Supremo Tribunal Federal ativista. E o que significa o ativismo? Significa não apenas o controle de constitucionalidade das leis em conformidade com o que prevê a Constituição, artigos 102 e seguintes. O ativismo significa, isso sim, a supremacia do poder judiciário sobre os demais poderes. E isso vem acontecendo em uma escalada absolutamente sem medidas, absolutamente impressionante. Também por conta da omissão do Congresso, que jamais traz o Supremo para a accountability, jamais chama o Supremo a prestar contas. Então vamos assim pegar exemplos, antes de pegar exemplos recentes, vamos pegar declarações recentes de ministros. O Alexandre Toffoli tem duas, assim, que na minha opinião, condensam a concepção autoritária de jurisdição que ele tem, condensam a visão absolutamente despótica de aplicação de um poder. Dias Toffoli disse assim: o judiciário, o Supremo no Brasil, exerce a atividade de um poder moderador, porque nós já vivemos um semipresidencialismo com poder moderador.
E quem é o poder moderador no Brasil? É o Supremo Tribunal Federal. Poder moderador. Quer dizer, isso parece brincadeira, né? Isso é uma coisa que quando eu ouvi, eu juro que eu consultei mais de um site, porque eu disse, não pode ser verdade isso. O sujeito, para dizer uma enormidade dessas, ele tem que estar muito fora do contexto, muito fora do que preconiza a Constituição. Lembremos nós que o poder moderador, me desculpem aqui todos aqueles que tiverem pendores monarquistas, mas o poder moderador era o poder por meio do qual, inspirado em Benjamin Constant, nós tínhamos a atuação despótica do imperador no Brasil. Ah, mas foi usado com muita parcimônia. Talvez tenha sido, mas por exemplo, Zacarias de Góes e Vasconcelos, em 1868, Zacarias de Góes e Vasconcelos foi simplesmente apeado do poder, apesar de ter vencido as eleições, pelo uso do poder moderador. Pelo uso do poder moderador poderiam ser removidos juízes, poderiam ser eventualmente cassados senadores, pelo uso do poder moderador. Não à toa, o próprio Zacarias de Góes e Vasconcelos, grande baiano, primeiro presidente de província do meu Paraná, o grande Zacarias de Góes e Vasconcelos tinha um livro, Da Natureza e Limites do Poder Moderador, em que ele entrava em discussão com o Visconde de Uruguai sobre a atuação que o poder moderador poderia ter, e ele pregava a possibilidade, não de responsabilização do imperador, porque ele era, para esse fim, inimputável, não responsabilizável, mas que ao menos houvesse responsabilidade dos ministros. Alguém tinha que responder pelos atos praticados pela administração pública sob o manto de poder moderador. Então percebam, o livro do Zacarias é um dos principais livros liberais do século XIX no Brasil. Naquela época já se entendia como sendo um texto como sendo um texto absolutamente crítico contra uma das manifestações de despotismo. Aí vem um sujeito em 2021, que ele falou isso em 2021, e diz que o Supremo exerce o poder moderador e atua, portanto, para conter o presidencialismo, que é um semipresidencialismo. Isso é impensável, isso é inadmissível, nós não podemos ouvir isso calados. E, no entanto, onde é que está a Ordem dos Advogados do Brasil nessa hora? Caladinha. Cobrando anuidade. Onde é que estão as associações de magistrados? Onde é que está o Poder Legislativo? Onde é que está o Executivo, que não enfrenta isso? Outra declaração do Dias Toffoli. No inquérito das fake news, chamado pelo Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo, à época ainda ministro, inquérito do fim do mundo, no inquérito das fake news, o Supremo atuaria como editor da sociedade. Oh, mas peraí, cara, editor da sociedade? Onde que está escrito isso na Constituição? Quem é que te deu poder para ser o editor da sociedade? E vamos falar sobre esse inquérito das fake news, já que ele foi citado. Um inquérito que foi aberto em 14 de março de 2019, e que é prorrogado indefinidamente. Um inquérito que foi aberto de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público, sendo escolhido o ministro que iria presidi-lo. O Dias Toffoli, então presidente do Supremo, escolheu o Alexandre de Moraes, e naquele livro Os 11, que saiu recentemente, sobre o Supremo, é dito que ele se vangloriaria nas rodas, nos convescotes de Brasília, dizendo: vejam o xerifão, o delegado de polícia que eu botei para conduzir esse inquérito. Então, é um inquérito aberto de ofício, com violação do princípio do juiz natural, porque deveria haver um sorteio para ver quem seria o relator desse inquérito, um inquérito que não acaba jamais, e pasmem, isso que é o mais ridículo, baseado numa regra do regimento interno do Supremo, que diz que caberá a abertura de um inquérito a ser presidido por um ministro se houver a prática de um crime nas dependências do Supremo. Então você vai dizer que uma fake news é um crime cometido na dependência do Supremo? Quer dizer, isso não encontra apoio. É preciso ser um estudante ruim do primeiro ano de direito para defender uma coisa assim. Só que eles não estão preocupados com o direito. Não existe a menor preocupação em fundamentar isso de um modo adequado, porque de direito não se trata.
trata-se, isso sim, de puro e simples ato de poder. Da mesma maneira, acredito que nenhum liberal possa apoiar aquilo que aconteceu no dia 8 de março. Para mim não interessa que seja o MST, ou que seja a União da Juventude Liberal, ou que seja o IFL, ou que seja o grupo formado pelo Lucas e pelo Ricardo. Não, você não faz isso. Você não rompe com as instituições dessa maneira. Então veja, uma coisa é o ato de depredação, que eu condeno. Outra coisa são os milhares e milhares, e muitas dezenas de milhares, que dia 8 de janeiro apenas estavam se manifestando e não praticaram nenhum ato de agressão ao patrimônio público, não atentaram contra as instituições. Se isso não aconteceu, eles não podem ser sancionados. Acontece que o próprio Supremo tem adotado uma imputação a essas pessoas sem fazer individualização de conduta. É como se, por conta desse discurso que eu estou proferindo aqui, todos vocês que estão me ouvindo fossem imputados por eventual ilegalidade que eu cometesse. E no processo vocês não tivessem nem o direito básico, defendido por Beccaria, um grande liberal já há mais de 300 anos, não tivessem nem o direito básico de saber do que vocês estão sendo acusados. Não, é ato antidemocrático. É depredação de patrimônio público. Mas, meu senhor, eu nem entrei nas dependências. Não, mas você foi preso, meu filho, e azar é teu. Arranja alguém que te defenda, com o detalhe de que nós não vamos te dar acesso ao inquérito. Eu advoguei para o deputado Homero Marchese, então deputado estadual lá no Paraná. O que o Homero Marchese havia publicado nas suas redes sociais? Havia publicado o seguinte: ministros do Supremo vão falar sobre democracia nos Estados Unidos. Só. E por que ele não comentou nada? Porque eu pergunto, precisa? Esse pessoal vai falar sobre democracia? Vai dar aula de democracia aos americanos? É uma piada pronta, é uma piada genial. Talvez o Chico Anísio, o Jô Soares, alguém com um grande senso de humor não seria capaz de fazer. O que aconteceu? Robôs, alguém, não sei quem, mas seguramente não o Homero, pegaram o fundo da matéria dele e divulgaram em várias e várias redes sociais, dizendo assim: e os ministros do Supremo ficarão no hotel tal e tal. Mas não foi o Homero que divulgou. Ele, aliás, nem sabia disso. Simplesmente um dia ele foi banido do Instagram, foi banido do Facebook e não tinha mais acesso, e pior, não sabia de onde tinha partido essa ordem. E aí começou uma epopeia. Acessamos o Tribunal Superior Eleitoral, que não sabia se a ordem tinha partido de lá. Que tal? Você vai advogar para o teu cliente, não é você dizer essa decisão é errada, é você não ter uma decisão, é você não saber contra o que atacar, é você nem saber contra o que se defender, é você não saber de onde veio a ordem. Se vier um juiz aqui e decretar a prisão de todos nós ao menos saberemos quem é o juízo, qual foi a decisão e tomaremos as medidas processuais cabíveis. Lá nós não sabíamos de onde tinha partido a decisão. Nem o Instagram sabia. Eu disse: olha, veio um ofício, a gente teve que retirar. E o próprio Instagram foi contra a remoção do perfil do Homero. Bom, depois de um tempo descobrimos que não era no TSE. Só que o Supremo, quando era indagado, dizia assim: a certidão de processos contra o Homero é essa. Ele atua como advogado em 3 ou 4 processos, alguma coisa assim, em 1 ou 2 ou 3, enfim, ele é parte. Não sabemos de nada disso. Eu perguntava: então de onde veio a decisão? Até que um dia, espreme daqui, houve uma inconfidência dali, houve algum funcionário dando com a língua nos dentes a colar, disseram: não, isso aí está no inquérito das fake news. Eu disse: então vamos para o inquérito das fake news, eu quero acesso. O senhor não tem acesso. O senhor pode ter acesso, no máximo, à decisão que determinou o bloqueio do perfil. Fora isso, o senhor não acessa o inquérito.
Não, mas eu quero saber o fundamento. Não tem fundamento, não tem nada, meu senhor. O senhor copia aqui a decisão e ponto final. Aí eu pergunto, imagine se um negócio desses fosse cometido sob um regime de exceção. Seria objeto de crítica pela comunidade inteligente daquele país. Só que isso vem sendo cometido e nós não caracterizamos o Brasil como regime de exceção. Nós não percebemos o perigo que está embutido nisso. Em outras palavras, eu quero dizer, isso é procedimento típico de um estado de exceção. Um inquérito secreto, aberto de ofício pelo juiz, em que o titular do inquérito não é o Ministério Público, em que não houve provocação do Ministério Público, em que a Raquel Doge, então Procuradora-Geral da República, pediu o arquivamento. É pior que isso, em que um ministro então do Supremo, Marco Aurélio, chama o inquérito de fim do mundo e diz que é uma aberração jurídica. É esse o nível de arbítrio que nós temos nesse caso. E, parodiando aqui o Frei Caneca, quando falava de uma questão específica de Pernambuco do início do século XIX, a ordem, caladinha. A imprensa, caladinha, quando não parabeniza. Os cidadãos, de uma maneira geral, um ou outro fazendo troça, a maioria calado, porque afinal, isso aí é coisa que só afeta aqueles fanáticos lá, aqueles malucos que votaram no Bolsonaro. Eu pergunto, será que é assim? Isso não tem nada a ver com bolsonarismo ou não bolsonarismo. Isso é algo que diz respeito à nossa liberdade de expressão, à nossa liberdade de manifestação. E não adianta vir o Alexandre de Moraes com aquela cantilena cansativa, repetida há poucos dias atrás, que ele estaria num esforço muito grande de combate ao populismo de extrema-direita e que, portanto, a extrema-direita está se infiltrando e tentando solapar a democracia. Porque percebam, a democracia, ela é protegida quando existe respeito às regras do jogo. Um inquérito sem duração definida, sem provocação do Ministério Público, aberto, portanto, de ofício, com base numa regra regimental inaplicável, é a demonstração cabal de violação da democracia. E, no entanto, há quem pense que ele é um herói, há quem diga que ele está certo em fazer isso, porque se ele não violar a democracia, nós teremos uma diminuição da democracia. É esse o raciocínio torto que se faz. Há um texto clássico, infelizmente pouco conhecido no Brasil, que se chama Cartas de Catão, Cato's Letters. Foi escrito por um irlandês e um escocês no início do século XVIII. As Cartas de Catão foram publicadas de 1720 a 1722, por Thomas Gordon e John Trenchard. Lá, num texto, portanto, do início do século XVIII, 300 anos atrás, eles dizem: a liberdade de consciência é o mais fundamental dos direitos do homem, e nele o Estado não exerce jurisdição. Se é assim, não há como o Estado tentar nos coagir em questões que digam respeito ao nosso livre pensamento. Um parâmetro interessante sobre isso foi estabelecido séculos depois pela Suprema Corte Americana, que disse o quê? Disse assim: desde que não haja ameaça iminente à segurança, à vida, à propriedade de alguém, todo discurso é livre. Todo discurso é livre. Esse precedente foi firmado no final dos anos 60, num caso que envolvia os odiosos, asquerosos, nunca suficientemente ofendidos membros da Ku Klux Klan, que fizeram um comício em Ohio, um comício odioso, por certo. O que entendeu a Suprema Corte no case Brandenburg versus Ohio, de 1969? Apesar das palavras odiosas que foram proferidas, apesar de toda a loucura intrínseca àquela manifestação, ela não caracterizou um perigo iminente, ela não caracterizou uma ameaça à vida, à propriedade ou liberdade de quem quer que seja. Não havia uma incitação: vamos sair daqui, vamos atacar fulano de tal, vamos sair daqui e depredar uma igreja batista, vamos sair daqui e atacar a Organização de Defesa dos Direitos Civis. Não havia.
Então a Suprema Corte estabeleceu, no precedente Brandenburg versus Ohio, o direito de que essas pessoas, por odioso que fosse o discurso, pudessem se manifestar. No Brasil isso é tido como uma aberração. No Brasil se ignora que a Suprema Corte, um exemplo de atuação dentre as Supremas Cortes, apesar de todos os desacertos, a primeira corte a fazer o Judicial Review, controle de constitucionalidade, no Brasil se esquece desse parâmetro e, por exemplo, se expulsa, se retira o monarca das redes sociais. Inicialmente ele fora perseguido por uma declaração absolutamente cretina a respeito da possibilidade de fundação de partidos nazistas, mas isso não representava nenhum perigo iminente, por ridícula que possa ser assertiva. E talvez até houvesse quem pudesse defendê-la, dizendo assim: se eu permito que os canalhas profiram o seu discurso, eu ao menos consigo identificá-los e evitá-los, e não ter contato com pessoas que digam algo assim. No Brasil, isso não pode sequer ser dito. Vamos trazer um outro exemplo premente. Eu estou entre aqueles que acreditam que não houve fraude nas eleições. Não acredito nisso. Realmente não acredito. E não estou dizendo isso aqui por se tratar de um evento público, é o que eu digo no privado. Não acredito que houve fraudes. Mas há quem diga que sim. E quem diz que sim, deve ter o direito de fazê-lo, horas. E se acredita realmente ter elementos que indiquem isso, deve poder provocar os meios judiciais para demonstrar. E, no entanto, essas pessoas têm os seus direitos absolutamente exterminados, pura e simplesmente por questionarem o resultado. E a isso se referiu Alexandre de Moraes, dizendo: mas isso aqui é complicadíssimo, porque, percebam, a extrema-direita agora está se valendo de uma estratégia inteligente. Ela questiona ela não se bate mais frontalmente contra as instituições, mas ela questiona o resultado das eleições. O problema está na definição que se dê à extrema-direita. Quando nós quisermos ver o quão frágil, o quão esquálida, o quão fraca é essa definição, basta vermos, por exemplo, que o Milei, um libertário, um ultraliberal, é caracterizado como extrema-direita pela imprensa brasileira, pela imprensa mainstream. A Folha diz que ele é extrema-direita, o Estadão, o Globo, para não falar na Globo News, ele é o cara da extrema-direita. Apesar de décadas e décadas de peronismo, o real estava valendo 130 pesos por causa do Milei, que nem presidente é. Então percebam assim o nível de, não encontro outra palavra, o nível de alienação, o nível de falta de discernimento da imprensa para caracterizar extrema-direita. E aí eu pergunto: será que eu vou confiar em alguém para dizer se eu sou de extrema-direita ou não? E se me considerar de extrema-direita, tolher todos os meus direitos? Não parece que isso seja apropriado, né? Não parece que isso seja apropriado. Ficando ainda nos tempos que correm, e por aqui eu termino, para nós vermos a que ponto chega o grau persecutório. Outro dia eu fiz um post, logo que o Roberto Barroso fez aquele discurso na Uni, e eu questionava o básico, dizendo assim: mas será que o ministro do Supremo deve comparecer a um evento da Uni, sabendo que ela é absolutamente instrumentalizada por partidos políticos de esquerda, notadamente o PCdoB, desde a época que eu era estudante universitário, lá no final dos anos 90? Não me parece que seja adequado que ele vá. Mas, supondo que ele ache correto que ele participe desse evento, para mim de nítido viés ideológico, será que, sendo vaiado como ele foi pela juventude do PCB, não PCdoB, mas pela juventude do PCB, a mesma que expulsou na base da violência o JL do evento, ele sendo vaiado, será que ele poderia dizer: nós derrotamos o bolsonarismo? Será que cabe ao ministro do Supremo uma declaração dessa? Não vamos retroceder muito no tempo. Será que Sepúlveda Pertence daria essa declaração? Será que Moreira Alves daria essa declaração? Para não falarmos em ministros clássicos, Pedro Lessa daria essa declaração?
Então, à luz de tudo isso que vem ocorrendo, nós percebemos que o que o Supremo deveria fazer era o controle de constitucionalidade das leis, como tal previsto na Constituição, artigo 102 e seguintes. Mesmo no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, ele deveria, em questões morais nas quais não houvesse consenso, ele deveria praticar o self-restraint, ele deveria se restringir. É o que defende nos Estados Unidos, ou defendia nos Estados Unidos, numa obra clássica dos anos 60, Alexander Bickel, num livro intitulado The Least Dangerous Branch, em referência ao paper 78 dos federalistas. É o que defendia Alexander Bickel. É o que defendia, ainda que com outra conotação, John Hart Ely, num outro clássico chamado Democracy and Distrust, Democracia e Desconfiança. Ele dizia que o Supremo, a Suprema Corte no caso, adota uma posição contra-majoritária em defesa de direitos fundamentais que são violados. Então, como é que isso se dá na prática? Existe aquela odiosa doutrina dos separados mais iguais, separate but equals, que prevaleceu durante décadas nos Estados Unidos, que dizia que brancos e negros eram iguais, mas viveriam separados. Então, desde que eu oferecesse uma escola boa para os negros, eu poderia segregá-los de uma escola branca. Essa tese caiu por violar direitos fundamentais da comunidade negra. Nesse caso, o Supremo atua como um órgão contramajoritário, e isso ele pode fazer. Quando se decreta a inconstitucionalidade de uma lei, sempre se atua de forma contramajoritária, porque se diz que uma lei aprovada pelo parlamento é inconstitucional, mas isso deve ser feito dentro de balizas muito claras, sob pena de nós termos uma legislação e uma atuação executiva pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que ele vem fazendo e ele não pode fazer. Então, assim, o ativismo do Supremo, que se materializa quando ele defende a união estável homoafetiva, que eu defendo e sempre defendi, mas ela deve ser amparada pelo parlamento e não por decisão do Supremo. O ativismo do Supremo, quando ele criminaliza equiparando a crimes de injúria racial, crimes contra a comunidade trans, esse ativismo já deve ser combatido, porque significa um desbordar da atuação do Supremo Tribunal Federal. Aqueles inquéritos são tão aberrantes que não encontram nem paralelo. Aquilo é como se um presidente começasse a judicar, a decidir casos, o legislativo começasse a judicar, o presidente legisla fora do âmbito das medidas provisórias. Quer dizer, aquilo é a absoluta violação de garantias constitucionais. Então, com base nisso, todos nós que temos preocupação com isso, temos um dever que foi trazido pelo Schuller no artigo recente da Veja. Qual? O dever de permanecermos de pé, invocando, indicando essas arbitrariedades e combatendo-as. Sobretudo, não caindo nesse discurso fácil de que essas medidas eminentemente antidemocráticas são feitas para proteger a democracia, porque elas não são. Então, finalizo novamente agradecendo a oportunidade de estar aqui. A terra, como todos nós sabemos, de Silvio Romero, nascido aqui perto, em Lagarto, um grande sergipano, a terra de Tobias Barreto, e a terra, vim a conhecer depois, de Gumercindo Bessa, por conta do livro do Rafael, um dos nossos amigos que estava por aqui presente. Então, um grande prazer estar aqui com os amigos do Sergipe. Agradeço novamente ao Lucas pelo convite. Queria dizer que é uma honra enorme estar no evento junto com o querido professor Ricardo Vélez, um dos gigantes do pensamento brasileiro, meu confrade, junto com o Lucas Berlanza, na Sociedade Tocqueville. É um prazer fazer parte de um time tão qualificado quanto esse, e muito obrigado pela atenção. Boa noite. Pessoal, vamos abrir aqui 5 minutos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Levante a mão quem tiver. Flávio? Pode fazer essa pergunta. Levante e faça a pergunta. É que você abaixou e ninguém te veio sair atrás. Então, aproveitando essa questão
questões relacionadas ao STF, todos esses abusos que estão acontecendo, a gente percebe que também isso não é uma articulação apenas a nível do Brasil, né? O próprio STF, o ministro Fux, entre outros, falaram que estão de acordo com um alinhamento com a Agenda 2030. Será que esse grau de perseguição que o STF vem adotando, pressionando com o projeto de lei das fake news, pressionando cada vez mais concentração de poder em centros como Brasília, digamos assim, para não citar nomes, será que isso não faz parte de um alinhamento com uma agenda internacional e globalista? Olha, eu te agradeço pela pergunta. Eu não tenho elementos para afirmar isso. O que eu posso dizer é que eu percebo diferentes momentos nas cortes de diversos países. Vamos pegar duas outras, para fazermos um parâmetro de comparação. A Suprema Corte Americana revogou recentemente o precedente Roe versus Wade. Fez isso ano passado. Qual era esse precedente? É o que permitiu o aborto. Por que foi revogado? E embora aqui eu deva declarar já de plano que eu sou anti-abortista, não considero o aborto como um direito. Tem que deixar clara essa minha posição. Mas por que a Suprema Corte assim entendeu? Porque ela disse que não cabe ao Supremo, por meio de um precedente, determinar um pronunciamento sobre um consenso moral relevante, sobre uma matéria moral relevante que não há consenso formulando. E não há consenso nos Estados Unidos sobre o aborto. Então, qual foi o norte da revogação do Roe versus Wade, que era um precedente lá dos anos 70? O norte foi o seguinte: vamos permitir que cada estado, porque os Estados Unidos é um sistema federalista, é realmente uma federação, e nós não somos no fundo um estado unitário, é um sistema federalista, que cada estado legisle sobre isso, e o povo possa ouvi-lo. Vamos chegar a um outro exemplo. Recentissimamente foi revogada a política de ação afirmativa em universidades públicas, também nos Estados Unidos. Então percebam, tanto na revogação de Roe versus Wade, quanto na revogação da ação afirmativa, nós tivemos um self-restraint, nós tivemos uma retração da atuação de uma Suprema Corte. Isso está numa linha diametralmente oposta àquela seguida pelo Brasil. Da mesma maneira, para pegarmos outra Corte Suprema, vamos pensar agora na Corte Suprema de Israel. Benjamin Netanyahu vem sendo vilanizado pela imprensa mundial, dia após dia, por ter um projeto que procura controlar o ativismo da Suprema Corte israelense. Porque a Suprema Corte israelense está agindo de uma forma semelhante àquela que age o Supremo Tribunal Federal e dessemelhante às decisões recentes que vêm sendo tomadas pelos Estados Unidos. Então, eu não saberia te dizer se isso realmente está em linha com um projeto globalista, com um projeto mais amplo, mas eu posso te dizer que, sem dúvida, prevalece hoje em dia aquilo que poderia ser chamado, a falta de um adjetivo melhor, progressismo, a ideologia woke, o progressismo. Essa sim é uma ideologia massiva que vem controlando as atuações dos diversos agentes políticos mundo afora. Então, se considerarmos que esse seja um dos elementos de uma agenda globalista, poderíamos dizer que, na medida em que essa ideia se difundiu, vários e vários atores políticos têm se prestado a servi-la. E o que é essa agenda globalista, essa agenda woke? É aquela ideia que, sob a premissa de estarmos defendendo a igualdade a qualquer preço, temos que desmantelar várias e várias tradições, temos que mudar a nossa forma de nos expressar, temos que mudar a nossa linguagem, temos que começar a falar ele, temos que, aliás, eu nem sei, LX, ele, temos que usar o plural e, porque é bom dia a todos. Eu não posso aqui dizer para vocês boa noite a todos e citar, como eu citei, Silvio Romero, Gumercindo Bessa e Tobias Barreto, porque Tobias era negro, então não poderão me acusar de racismo, mas não, você é machista, porque não citou nenhuma mulher, você sei lá europeísta, porque todos eles tinham uma cultura europeia do século XIX, quer dizer, esse tipo de loucura, Para pegarmos o exemplo mais ridículo, e aqui eu encerro a resposta para passar para a Adriana Malezan, o exemplo mais ridículo recentemente, já saiu o clipe
de um filme belíssimo, que vai, eu não sei se é o Som da Vida, que vai falar sobre Bernstein, o Som da Vida, é esse? Que vai falar sobre Leonard Bernstein, que era um grande maestro e também compositor estadunidense. O ator que o interpreta é aquele sujeito do La La Land, como é o nome, querido? Bradley Cooper, não é do La La Land? Não é, o La La Land é o cara da Barbie, errei. É o Bradley Cooper que fez aquele... Eu não vou me lembrar, mas é o Bradley Cooper, vocês saberão melhor que eu quem é. O Bradley Cooper, para fazer uma caracterização do personagem, que aliás ficou igual ao Leonard Bernstein, ele usou uma prótese de nariz, pois foi o que bastou para que parte da comunidade judaica, num filme que tem Steven Spielberg como produtor, parte da o judeu dentre os judeus, um judeu que fez muito pela comunidade judaica, que é engajado nas causas que dizem respeito à não discriminação, à defesa dos direitos dos judeus. Um filme, portanto, produzido pelo Steven Spielberg, contando a vida de Leonard Bernstein, um grande judeu, uma figura sem par na música do século XX, foi acusado de antissemitismo. Por quê? Porque ele usou uma prótese no nariz. E isso revela preconceito, porque quando você usa uma prótese no nariz, você está chamando judeus de narigudos. Quer dizer, é esse o nível de delírio a que chega a ideologia progressista. Se entendermos que ela faz parte de uma agenda mundial, teremos de reconhecer que há uma série de atores que se curva a isso. Eu não acredito muito em agenda mundial, eu acredito isso sim em falta de discernimento, em falta de estudo, em falta de cultura, em eleição de falsos problemas a serem combatidos. Adriana Malesa. Boa noite a todos. Professor, é uma alegria, mais ou menos, né? De novo estar aqui com você, a gente aprende muito. Mas assim, tem hora o que me deixa triste com essa situação toda. Parece que a gente não vê uma luz no fim do túnel. O senhor tem algo otimista para nos dizer? Como que a gente sai dessa situação? O que deveria ser feito, já que todas as instituições, praticamente que o senhor citou, estão silentes, de alguma forma coniventes, né? E quando a gente vê os poderes totalmente unidos, parece que não tem mais 3 poderes, né? Eu tenho essa sensação de que nós não temos mais essa divisão de poderes. O que tem simplesmente são, como que eu vou dizer, interesses pessoais, dá para se entender assim. Então, o senhor tem algo de bom para nos falar em futuro, né? O que nós deveríamos fazer, quais são as perspectivas do futuro, porque realmente é bastante assustador, é muito triste, inclusive, ficar vendo o jornal e ver tantas atrocidades do que está sendo feito com a nossa Constituição. Obrigada, professor. Bom, prazer te rever, é uma alegria, né, ter esse contato com vocês, e também você é uma grande batalhadora pela liberdade, né, submeteu o teu nome ao escrutínio nas últimas eleições, eu acho que esse é o tipo de atitude que nós temos que fazer, temos que nos mostrar, temos que nos organizar e sempre oferecer o contraponto a isso, dizer, nós não participamos disso, nós discordamos dessa abordagem, com muito senso crítico, com muita galhardia, né, mas sem também se tornar um alvo fácil para perseguições indevidas. O que nós devemos fazer fundamentalmente é algo de uma foto emblemática do século passado. Há uma determinada parada nazista, eu não me recordo se acontecia aquela parada nazista em Nuremberg, mas um sujeito, dentre milhares e milhares, não faz a saudação. Era August Landmesser, é uma foto clássica, ele aparece com a mão não levantada no meio de uma multidão fazendo a saudação. Há uma discussão sobre se seria mesmo August Landmesser ou um outro cidadão alemão, cujo nome agora não me recordo, mas para aquilo que nos interessa, houve um indivíduo que disse não, que disse, eu não vou participar disso, não me interessa a execração pública que eu possa vir a sofrer, eu não aceito isso. Agora, a verdade, eu digo isso sem nenhum exagero, não vivemos, por óbvio, e temos que ser cautelosos com as palavras, não vivemos um regime totalitário. Regime totalitário era o regime alemão,
de Hitler. Regime totalitário era o regime fascista. Regime totalitário, não nos esqueçamos nunca, é aquela aberração que temos na Coreia do Norte, aplaudida pelo PCdoB, era o regime stalinista, ainda menina dos olhos em muitos setores da esquerda brasileira. Aquilo eram regimes totalitários. Mas o Brasil vive um contexto de autoritarismo crescente. E esse autoritarismo, infelizmente, vem sendo praticado pelo Judiciário e pelo Supremo Tribunal Federal, que era, para pegar um outro nordestino muito conhecido e grande constitucionalista, o ministro do Supremo, Aliomar Baleiro, que dizia: o Supremo é a sentinela das liberdades, ecoando aquilo que já dizia Rui Barbosa. Um liberal, não estou falando de um anarcocapitalista que vai defender a dissolução do Estado, e nem quero entrar nessa polêmica aqui, mas um liberal certamente verá valor na existência de uma corte constitucional, numa corte que defenda os valores da liberdade, da propriedade, da vida. Um liberal certamente dará valor a uma corte assim. Acontece que a nossa corte, infelizmente, não vem fazendo isso, e vem sob um falso pretexto de democracia, atacando pilares fundamentais das nossas liberdades. E como que nós podemos nos posicionar quanto a isso? Resistindo, não participando, não endossando. Na conversa com o motorista de Uber que eu tive, dizendo: o pessoal anda pesando a mão, não é? Esclarecendo sobre o que significa o momento que nós vivemos. E para minha surpresa, o motorista de Uber sabia tanto quanto eu sobre o assunto. Dizia: não, doutor, porque vem acontecendo lá uma série de ilegalidades. Um motorista de Uber. Embora nós não vivamos uma época totalitária, mas uma época despótica, autoritária, nós já vivemos um certo clima de terror. Por exemplo, nessa postagem que eu fiz contra o Barroso, contra o posicionamento do Barroso naquele comício da Uni, veio um sujeito que marcou a Polícia Federal. Vejam a vileza de um sujeito assim. Vejam o quanto é desprezível alguém que faz um ato desse. Como querendo dizer: prendam esse sujeito aqui, ele está ousando dirigir palavras contra a conduta de um ministro do Supremo. E aí eu disse: olha, eu considero isso vil, considero isso abominável. Está lá até hoje para quem quiser ver. E eu mesmo vou começar a marcar a Polícia Federal e o Supremo nos meus posts. Agora, verdade seja dita que apesar desse ato de heroísmo, é claro, eu atuo no Supremo. É claro que, por não ter, obviamente, evidentemente, o peso de um Rui Barbosa, eu não estou no radar. Eu ainda não estou no radar. E não estou no radar, eu posso proferir essa conferência sem que da próxima vez que eu vá ao Supremo alguém diga: mas o senhor não anda falando barbaridade sobre nós. Agora, determinados advogados, determinados juristas já não podem mais fazê-lo, porque se o fizerem começarão a sofrer esse tipo de pressão. Começando a dizer: então, mas o senhor não anda? E isso é que é o mais perigoso. E percebam, esse clima de terror generalizado, que fica assim: Polícia Federal, olha o que esse tal de Ricardo anda falando. Vejam se isso tem cabimento. Se alguém me dissesse há 10 anos que isso aconteceria hoje, eu ia dizer: imagine, jamais. Há 10 anos nós começávamos com aquele movimento libertador, manifestações massivas que culminaram na derrota da Dilma, mas no impeachment dela. Então te diria assim, Adriano, o que nós temos que fazer é simplesmente nos posicionar como fez o August Landmesser, Não compartilho disso, não me coaduno com isso, não endosso essa manifestação. E em todos os fóruns que nós pudermos falar, almoço de domingo com a família, tal, sempre que a ocasião for favorável, eu digo: olha, eu discordo disso, para mim isso não é algo que cabe ao Supremo fazer. E para terminar, porque o Lucas já me disse que eu tenho 1 minuto, foi contratada uma empresa, como denunciou o Rodrigo Marcial, lá de Curitiba, vereador pelo Novo, foi contratada uma empresa que monitora 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, tudo que é falado nas redes sociais sobre o Supremo. Essa empresa produz relatórios diários e os remete ao setor de inteligência do Supremo Tribunal Federal. E o setor de inteligência, Lucas, tem um nome super pomposo, alguma coisa como setor de combate aos atos antidemocráticos para o bem do Estado, um nome assim quilométrico. Aí sim, com aquele ranço stalinista, assim,
um nomão da burocracia para dizer, como esse órgão é importante. Quer dizer, será que cabe isso ao Supremo? A jurisdição é responsiva. A jurisdição só decide o que chega a ela não toma iniciativa. Não cabe. Então nós temos que nos opor a isso em fóruns como esse, nas salas de aula, com os nossos amigos, ou simplesmente não endossando. Na seção de comentários dos leitores, temos que ser a voz dissonante. Não, isso não é correto. Não, ele não é um xerife. E você conceituar o ministro do Supremo como um xerife já é um ultraje a um verdadeiro juiz. E somente numa democracia degringolada como essa, isso pode ser visto como um elogio. Onde já se viu chamar um juiz de xerife? Isso não existe, e no Brasil tem existido. Mas obrigado, foi um grande prazer, até uma próxima. Obrigado.